Olá pessoal, vamos ao resumo semanal de Força de Mulher de 19 a 23 de maio. O resumo é referente à exibição da novela pela Record TV. Sem corta o cabelo de Bersan como castigo. Fazilete quer escrever um livro com a história de Bahar. Raif e Seida se beijam. Sem ameaça a vida de Bahar, Seida e Bersan. Desejo um abençoado final de semana e uma boa semana a todos. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Sirin diz a Arif que hoje no café teve uma mulher que era igual sua mãe, no jeito de falar e gesticular, e até na entonação. Arif fica abalado e Sirin pergunta se ele acha que a dor irá passar com o tempo. Arif responde que não, que ela sempre irá te acompanhar. Sirin diz que o pior para ela é que você vai ficando cada vez mais insignificante na vida. Arif questiona o que ela quis dizer. Sirin diz: para pensar a pessoa que mais te ama, que liga para você, vai ter ido embora para sempre. O que você é depois que ela morre? A gente se sente bem porque as nossas mães se preocupam, e acima de tudo, porque elas amam incondicionalmente. Elas amam de verdade. Nos importamos para elas, para quando partem não sobra nada para a gente se sentir especial. Arif pede que ela não fale assim, e que tem o pai dela, o seu Enver. Sirin diz que não é igual, que seu pai nunca a amou como sua mãe amava. Ela diz que mesmo quando sua mãe se irritava, a defendia, mas seu pai nunca fez isso. Sirin ri e diz: que bizarro, e de repente eu tô aqui com você e abrindo meu coração com você. Arif sorri para a serpente, enquanto Sirin se aproveita da situação. Henry diz a Kismet que o irmão dela é uma ótima pessoa, e quem fecharia o café e abriria uma oficina para o seu Enver. Kismet diz que ele é um cara bem legal, e Henry diz que ainda por cima ele é um cara trabalhador. Henry questiona Kismet o motivo de Arif não ter terminado a faculdade de engenharia. Kismet diz que quando ele estava na faculdade conheceu uma mulher. Eles noivaram, mas a mulher abandonou ele por seu melhor amigo, o que fez então o Arif abandonar os estudos. Henry pergunta quem era a moça. Kismet diz que acha que ela se chama Bersan. Bahar e Seida vão embora da casa da senhora com Alzheimer. Bahar diz a Seida que está morrendo de medo, que disse para ela que isso não estava bem, que era tudo muito estranho, mas ela não a ouviu. Ela diz que além disso, elas sempre devem cozinhar nas panelas delas e não usar a deles. Bahar cai em si e diz a Seida: as panelas. Seida pensa em voltar à casa da senhora para buscar as panelas, mas Bahar não permite. Bahar diz que eles usaram elas para levar coisas nessas panelas. Assustada, ela diz que elas não podem cozinhar nas panelas e ainda por cima devem buscar novas panelas em cada entrega. Seida também se dá conta da armadilha que caíram. Bahar diz à amiga que acha que isso é um cartel de drogas e que estavam usando elas. Seida quer pegar as panelas de volta, mas Bahar não permite e as duas acabam indo embora. Bersan se encontra com Sen. Sen diz que a casa caiu, que pegaram eles. Ele diz que a polícia não achou nada porque as amigas delas não entregaram, mas agora não sabe onde elas estão. Bersan diz que não sabe de nada e Sen questiona se foi ela quem deu com a língua nos dentes. Bersan diz que acha que não, que elas não sabiam de nada. Sen diz que espera que ela esteja falando a verdade, porque caso não, ela e as amigas dela arrumarão um baita problema. Ele manda Bersan ir atrás das duas para pegar as panelas e não quer falhas, ou então ela vai perder o cabelo como castigo. Bersan fica horrorizada. Bahar diz a Seida que elas precisam ir à polícia e contar que usaram elas para alguma coisa ilegal. Seida diz que digamos que ela fale isso, ela ainda terminaria na cadeia e ficaria com fama de dedo duro, e o pior de tudo é que esses bandidos podem descontar em sua família. Bahar fica tensa. Bersan liga para Seida, mas Bahar não permite que a amiga atenda a víbora. Ela diz que amanhã elas irão buscar as panelas. Depois irão ligar para Bersan e mandar ela ir buscar essas panelas. Bahar diz à amiga que não vai falar nada para a Bersan sobre a senhora que ajudou elas, que ela não precisa se envolver em confusão por causa delas. Sirin agradece a Arif por aquela noite e diz que faz tempo que não se sentia bem depois da morte de sua mãe. Arif diz que é bom e que fica feliz. Ele paga a conta e Sirin diz que da próxima vez fica por sua conta. Os dois vão embora juntos do restaurante. Seida e Bahar veem Sirin e Arif juntos na rua. Seida chama por Arif e pergunta o que eles estão fazendo. Sirin diz: nada, a gente só foi jantar. Eu tava meio desanimada e o Arif falou pra gente comer.
Bahar diz que é muito gentil e agradece a Arif. Seida fica desconfiada e Sirin pergunta de onde elas estão vindo. Bahar fica pálida, mas consegue despistar Sirin. Sirin, mais uma vez, agradece a Arif pelo jantar e diante de Bahar diz que da próxima é ela quem paga, e isso foi um combinado entre eles. Lá em cima, Sirin pede que Bahar avise seu pai que já chegou, que bebeu um pouco e por isso já vai deitar, para dormir. Bahar diz que tá bom, que vai falar, e Sirin sobe para o apartamento. Seida diz a Bahar que história é essa que agora os dois bebem e comem juntos. Bahar diz que não tá preocupada com isso agora, que elas têm um problema maior e o que vai acontecer com as crianças se a polícia prender as duas. Sirin ouve tudo lá de cima. Seida pede que Bahar relaxe. Amanhã as duas resolvem e vai pegar a panela. Ela diz que a Bersan deve estar morrendo de medo. Bahar diz: tomara, essa mulher merece. Ela veio trazer problemas pra gente. Eu não gosto de desejar o mal, mas ela que se dane agora. Quando Seida entra em sua casa, Bersan está ali dentro. Seida pergunta o que ela está fazendo ali e como entrou. Bersan diz que tinha uma cópia da chave e pergunta onde estão as panelas. Seida diz que quase se ferrou com a Bahar e ela vem falar da panela essa hora da noite. Ela diz que as panelas não estão com elas, o que deixa Bersan em desespero. Seida confronta sobre o que tinha nas panelas. Bersan diz que isso não vem ao caso, mas são produtos bem difíceis de encontrar. Desesperada, ela pergunta onde estão as panelas, e Seida diz que no apartamento de uma senhora do prédio. Bersan pergunta por que elas deixaram lá. Nervosa, Seida diz que a polícia chegou bem na hora no endereço que ela deu, e aí tinha uma velhinha doente que pensou que elas eram da família, e por isso esqueceram a panela. Ela diz a Bersan que se ela quiser pode ir buscar. Bersan diz que a polícia deve estar rondando por lá, por isso não vai para lá, para não se envolver em mais problemas. Ela diz a Seida que isso não é brincadeira e precisa entregar essas panelas até amanhã ao meio-dia. Ou então, o chefe vai sumir com as 3. Bersan ameaça Seida, mostra as fotos que tem de Bahar quando foi fazer a entrega e se elas for a polícia, também irão se dar mal. Seida fica chocada. Durante a madrugada, a senhora sente fome e vê as panelas que Seida e Bahar deixaram lá. Ela sente o cheiro da comida, diz que tá uma delícia e que vai esquentar. A senhora coloca as panelas no fogão e acende o fogo. No dia seguinte, Kismet diz a Henry que precisa dizer algo para ele, mas não sabe como começar. Henry pede que ela seja direta. Kismet confessa que ele tem mesmo um filho, mas não é o Arda. Henry vai atrás de Seida e diz que ela vai conversar com ele, que não há nada mais importante do que seu filho. O sapato de Henry está desamarrado, com o cardaço desamarrado, e Arda tenta amarrar, o que gera a comoção de Seida e Henry. Henry agradece Arda e faz um carinho em seu cabelo. Bahar diz a Seida que se ela quiser conversar com o Henry, pode, e que ela vai resolver aquilo lá. Seida diz que tá bom, e entra no prédio para falar com Henry. Henry diz a Seida que ela não iria contar para ele, e como pôde esconder algo assim. Seida pergunta quem falou para ele. Henry diz que essa não é a questão, e exige saber onde está seu filho verdadeiro. Seida diz que ele tá com a família dele, e Henry diz que vai tirar o seu verdadeiro filho dessa família então. Seida diz que ele não pode fazer isso, que então vão tirar o Arda dela, e isso não vai permitir. Henry diz que acha muito bom, que ela não tem condições para cuidar do Arda e nem pagar uma escola para ele, e que direito ela pensa que tem para cuidar do filho dos outros. Seida diz que ele é seu filho, e para ele é super fácil falar isso. Ela diz que sabe que ele ficou irritado, que acabou de descobrir e não sabe o que fazer. Seida diz que o Arda não precisa de grana, ele precisa de amor e tá muito feliz com ela. Henry diz que tá falando de educação, ou então ela vai deixar ele em casa sem ir à escola. Seida implora que o cavalo não faça nada, mas Henry diz que vai fazer o possível para encontrar seu filho, porque ele merece alguém melhor que ela. Arda joga um brinquedo na cara do imbecil, vai até Seida e a abraça com carinho. Henry fica sem reação. Seida fica abraçada em Arda, chorando de emoção. Yusuf descobre que Arif pegou o dinheiro emprestado com Kismet. Ele se zanga pela filha não querer saber nada dele. Arif está saindo de casa e Sirin está ali na porta. Ela diz que quer perguntar se ele quer ir com ela para o café. Arif diz que vai passar em outro lugar antes de ir para lá. Seida diz a Arif que ele é um fofoqueiro. Pensou que ele fosse seu amigo e que contou tudo para o Henry. Arif diz que não comentou nada.
Seida diz que só ele e Akismet sabiam disso, e agora o Henry já sabe de tudo. Arif jura que não falou nada, mas Seida se retira sem ouvi-lo. Depois, Sirin diz a Arif que sabe quem contou para o Henry, e só pode ter sido Akismet. Ela conta que a irmã dele e o Henry estão juntos, e então foi ela quem contou. Arif se surpreende e Sirin conta que outro dia Akismet passou no café e saiu de mãos dadas com o Henry. Arif pergunta se ela tem certeza disso. Sirin diz que tem sim, certeza absoluta. Kismet diz a Arif que sabe que ele está bravo, mas o Henry tinha o direito de saber. Escondida, Bahar vai até o edifício onde deixou as panelas. Ela chega à casa da senhora e se encontra com a filha dela. Bahar decide ir embora, mas quando está descendo as escadas, a cuidadora da senhora a reconhece e diz à patroa que ela é uma das moças que esteve ali. Bahar sai correndo e a mulher manda a cuidadora segurar ela e não deixá-la ir. A cuidadora começa a correr atrás de Bahar e a alcança. Bahar ameaça a cuidadora. Se ela contar para a polícia sobre ela, vai falar que ela trabalha ali ilegalmente e irão deportá-la do país. A cuidadora diz à sua patroa que não conseguiu segurar ela e que ela fugiu. Bahar diz à cuidadora que precisa das panelas de volta. A mulher diz que jogou no lixo, perto do mercado, atrás da cabine de telefone. Bahar diz que tá bom, pede desculpas por tê-la ameaçado e vai embora. Ela vai até a lixeira e encontra as panelas e as pega. Seida chega à casa de Fazilet e diz que hoje trouxe um convidado e é seu filho Arda. Fazilet diz que eles já se viram antes e pergunta a Arda se tá tudo bem. Seida diz que quis trazer ele para ele ver novos ares e que nessa idade ele fica entediado. Fazilet diz que a entende, mas ela poderia tê-la avisado antes. Seida diz que seu filho é bonzinho, não faz bagunça e vai trazer uma boa energia para a casa dela. Fazilet diz que sua casa não é adequada para crianças. Seida diz, é adequada para Nissan e o Doruk e não para o meu filho? Fazilet diz que não entendeu. Seida diz que a Bahar disse que ela convidou eles para ir em sua casa. Fazilet diz que sim, mas eles foram convidados e se a Seida tivesse a avisado, elas teriam conversado. Seida diz que tá bom, que não traz mais ele e pergunta se pode ficar hoje. Raif chega ali e Arda se aproxima dele, observando sua cadeira. Fazilet diz a Seida que só não quer que isso se torne um hábito, e além disso, o Raif não gosta de crianças correndo pela casa. Raif diz a Fazilet para não falar por ele, que se então isso a incomoda, fica muito feliz. Seida agradece Raif e o abraça. Fazilet, irritada, se retira. Raif se apresenta para Arda e pergunta o nome dele. Ele diz a Seida que ela fala tanto que o filho dela não consegue abrir a boca e deveria aprender com ele. Seida diz, não, ele não tá quieto por isso. É que tem pessoas que são mais quietas que as outras, e o meu filho é assim. Raif diz a Seida que o Arda é lindo e que ela pode levá-lo todos os dias. Bahar liga para a Seida e avisa que conseguiu as panelas. Henry diz a Kismet que disse para a Seida que iria encontrar seu filho, mas ela tem medo de perder o Arda. Kismet diz que se os meninos tiverem sido trocados, ela irá perder sim. Ela conta que o Arif ligou para ela e queria saber se eles estavam juntos, e que disse que sim. Kismet diz que ele desligou o celular em sua cara quando soube que ela contou para ele sobre o filho da Seida. Henry está disposto a encontrar seu verdadeiro filho, e Kismet irá ajudá-lo. Bahar chega em casa e se dá conta que as panelas foram para o fogo. Ela fica desesperada. Seida está arrumando o guarda-roupa de Fazilet. Vê algumas joias e fica impressionada. Fazilet vê ela limpando o guarda-roupa, mas não com as joias, e a proíbe que faça a limpeza do guarda-roupa. Raif dá um carrinho de brinquedo para Arda e os dois têm uma boa conexão. Bahar liga para a Seida e revela que colocaram as panelas no fogo e estão queimadas. Seida fica desesperada e Bahar diz que não dá para fazer mais nada e vai ter que ser desse jeito mesmo. Seida diz que vai desligar, mas vai pensar no que farão. Seida diz a Raif que precisa ir embora, que está ferrada. Fazilet chega ali e Raif inventa para a mãe que o filho da Seida está com um pouco de febre e por isso ela precisará ir embora. Fazilet autoriza que Seida vá embora. Raif diz à mãe que ela ia a festas enquanto ele estava doente em casa. Ele diz a Fazilet que ela deveria voltar para casa quando soubesse que ele estava doente, mas ela continuava se divertindo nas festas no passado.
Fazilete diz que o pai dele dizia que não era nada importante. Raif diz que se fosse importante, ela teria voltado, e Fazilete diz que sim. Raif diz: para com isso, mãe. Então eu queria saber o que era importante para você. Fazer uma grande cirurgia? Seida os interrompe e diz a Raif: qual é seu problema, hein? A senhora não vai falar nada para ele, não? Tudo bem. Você sofreu um acidente, não consegue andar. Nós entendemos. Mas não é o único que passa por isso. Existe muita gente que perdeu membros e até filhos, e que simplesmente seguem a vida. Dá risada, comem, bebem, vivem. Cada luto tem seu lugar, e cada paixão seu castigo. Para de culpar sua mãe. E a senhora aí, Fazilete? Escreveu livros do tamanho da minha cabeça e não consegue pensar no seu filho? Mas fica mal e se culpa por seu filho estar trancado em casa? A senhora pensa nisso? Por que ele não sai? Por que ele não gosta das pessoas? É um fantoche na mão dele, e ele manipula a senhora. Ainda não percebeu? Virou uma marionete. Ai, ai. Seida vai embora, deixando Raif e Fazilete boquiabertos com o choque de realidade. Sen se irrita pela demora de Bahar e Seida com as panelas. Bersan está em pânico total, temendo perder seu cabelo. Arif diz a Henry que tá tudo bem, se ele quiser que ele não trabalhe mais ali por ter escondido sobre o filho dele, mas prometeu isso para Seida. Henry diz que não tá bravo com ele, que ele e a Kismet também manteram a relação deles em segredo, e as coisas aconteceram rápido. Sirin ouve a conversa. Henry diz a Arif que gosta muito da Kismet, que seus sentimentos por ela são puros e grandes. Sirin diz: até demais. Henry manda Sirin ir trabalhar. Sirin diz: ai, me desculpa, é porque o que você disse me soou familiar. Para quem será que você disse isso antes? Henry diz a Arif que gosta muito que ele trabalhe ali, e o agradece por permanecer. Arif deixa claro a Henry que, independente dos problemas que ele tiver com a Seida, sempre ficará do lado dela. Henry diz que o compreende. Bersan chora muito e já teve seu cabelo cortado. Seida diz que foi só um acidente. Bersan diz que o cara falou que as panelas não poderiam ir para o fogo, e agora o que falam para ele? Bahar diz que vai falar com a doutora Kismet, com a irmã do Arif. Seida conta a Bersan que o Yusuf teve outra filha, e é a irmã do Arif, e ela é uma ótima advogada. Bersan diz que é melhor não, mas Bahar irá falar com ela mesmo assim. Bersan diz que elas já estão ferradas, e pergunta a Seida se ela não contou para Bahar sobre as fotos. Bahar questiona a Seida sobre que fotos a Bersan está dizendo. Seida conta à amiga que tiraram várias fotos dela segurando as panelas e fazendo as entregas. Bahar fica tensa e Seida diz que se elas falarem com a polícia, vai acabar sobrando para ela. Bahar, irritada, diz a Seida que ela está muito preocupada com seu bem-estar e agradece por pensar nela assim. Bahar quer ir à polícia, mas Bersan diz que elas serão assassinadas. Bahar diz: foi você que colocou a gente nessa enrascada. É tudo culpa sua. Eu vou acabar com você se não fechar essa boca. Bersan diz que foram elas que se envolveram. Quem pagaria tanto por uma comida? E elas gostaram muito de ganhar o dinheiro. Bahar diz a Seida que vai falar com o Enver e depois irão conversar com a doutora Kismet. Quando Bahar vai à oficina de Enver, ela fica chocada ao ver o pai tirando medidas de Sen. Sen olha para ela em tom ameaçador e Bahar fica em choque. Ela chama os filhos para irem para casa e Sen diz: até mais. Sen pergunta a Enver se aquela é filha dele. Enver diz que sim, que ela é filha do primeiro casamento de sua esposa, mas a considera como filha. Ele comenta que também tem outra filha, a Sirin, que mora ali com ele. Bersan conta a Seida. Bersan pergunta a Seida se a Bahar não tem mais nada com o Arif. Nervosa, Seida diz: você disse que a gente vai morrer e vem me perguntar de Arif? O que você quer com ele? Bersan diz que só fez uma pergunta. Bahar diz a Seida que o Sen está lá na oficina do Enver, encomendando roupa com ele agora. Bersan fica chocada e Bahar diz que vai ficar com o Enver. Seida diz que também vai com ela e manda Bersan ficar cuidando das crianças. Bersan chora morrendo de medo. Bahar e Seida mandam Yusuf chamar o Enver e falar que o cano estourou e está vazando água por todo lado. Yusuf fica tenso, preocupado que o prédio desabe, e vai chamar Enver. Logo, ele volta e diz a Seida e Bahar que a oficina está fechada e o Enver não está lá. Desesperadas, Bahar e Seida correm até lá e confirmam o que o Yusuf disse. Bahar vê que ele deixou o celular ali.
Yusuf pergunta a Bahar em que apartamento estourou o cano. Bahar diz que não estourou nada. Kismet recebe a ligação de Bahar, mas Henry pede que ela não a atenda, porque a Seida pode se aproveitar de seus sentimentos. Ele pede que ela não converse muito com eles durante o processo, porque isso pode atrapalhar. Kismet diz que também não quer mais saber da Bahar, depois dela ter magoado o Arif. Henry diz que ela é uma boa mulher, mas Kismet diz que isso já é uma boa razão para não querer saber mais nada dela. Enver chega à cafeteria com Sen e apresenta Sirin para ele. Sirin e Sen se conhecem. Sen vai até lá fora e liga para Bersan, perguntando como tá as coisas. Bersan, abalada, diz que aconteceu um acidente e colocaram a panela no fogo e sente muito por isso. Ela chora, diz que não teve nada a ver com isso. Bersan, em pânico, diz a Bahar e Seida que o Sen mandou elas irem para o parque em 20 minutos, que vai ter um carro esperando, e se não forem, ele disse que vai matar o seu Enver. Bahar e Seida ficam chocadas. Bahar diz que devem ir à polícia e não tem mais opção. Arif cumprimenta Enver e conhece Sen. Sen diz a Enver que foi um prazer conhecer ele e deseja um bom dia a Sirin. Sirin pede que ele volte mais vezes e que foi um prazer. Sen diz que com certeza irá voltar. Bahar bate a porta de Yusuf, coloca as crianças lá dentro e diz a ele que eles irão ficar umas horas ali e depois voltam. Yusuf diz: "Que história é essa? Eu lá tenho cara de babá?" Seida diz que agora não dá para explicar, que elas vão correr para o hospital. Yusuf fica zangado e ela sai. Doruk diz: "Vovô Yusuf, vovô, não fica tão bravo." Yusuf pergunta se ele tem cara de velho, e Doruk diz que tem sim. Bahar, Seida e Bersan correm desesperadas e chegam à delegacia. Bahar desiste de fazer a denúncia pelas fotos que sentem dela. Enver fica com as crianças e Nissan diz ao avô que disseram que iam para o hospital por causa dele. Enver não entende o motivo disso, mas para não preocupar as crianças, diz que estava com dor nas costas e ela deve ter pensado que ele estava no hospital. Bahar, Bersan e Seida entram no carro de Sen e são levadas com ele. Elas são obrigadas a entregar os seus celulares para Sen. Arif conversa com Enver pelo celular e diz: "Se o senhor tiver alguma notícia, me avisa." Sirin pergunta a Arif o que houve. Arif diz que o pai dela ligou para ele, que ele tá sem notícias da Bahar e perguntou se ele sabia. Sirin pergunta se ele ainda se importa com sua irmã, e Arif diz que se preocupa com as pessoas próximas, quem quer que seja. Sirin pergunta mesmo se depois de magoarem ele, não podem julgar a Bahar, mas se verem o lado dele. Arif pergunta como assim. Sirin diz que ele se sacrifica e não ganha nada com isso, que ele só se ferrou até agora e ainda tá preocupado com ela. Arif diz que não é questão de gostar ou não dela, e que ela deixou as crianças com seu pai. Disse que ia para o hospital, e a Bersan estava com elas, e por isso ficou preocupado. Sirin diz que acha que elas estão em problemas, que viu a Bahar e a Seida falando com a Bersan na porta, e ouviu elas falando sobre algo, de que se fossem para a cadeia. Arif diz que elas podem ter só falado, mas Sirin diz que irão ver então. Já é noite. Sen leva elas até um matagal no meio do nada, o que as deixa apavoradas. Bahar, chorando, implora que ele as perdoe e não faça nada com elas. Sen se aproxima delas e pergunta do que Bahar está falando. Bahar diz que elas estragaram as panelas dele sem querer e se desculpa. Sen diz que é verdade, e Bahar diz que elas não sabiam de nada e tudo foi sem querer. Sen pergunta do que elas não sabiam. Bahar diz que não sabiam das panelas, que foi sem querer, e suplica que ele permita que elas vão embora. Sen diz que elas estão com medo, que não precisam ficar, que todos cometem erros. Ele diz que o ser humano vive cometendo erros, e todos pagam por isso, e elas não serão exceção. Bahar diz que elas não têm dinheiro. Sen diz que é compreensível, e que ia receber parcelado o valor dessas 3 panelas. Bersan diz que tá bom. Sen diz que a próxima entrega será na sexta-feira. 100.000 libras. Bahar pergunta por quanto tempo terão que fazer a entrega. Sen responde que por 4 vezes e depois estão livres. Sen as ameaça que se elas avisarem a polícia ou qualquer outra pessoa, elas serão enterradas ali. Ele vai embora de carro, deixando as 3 ali no matagal. Enver pergunta a Arif o que ele acha de avisarem a polícia ou então ligar para Kismet. Sirin diz que elas saíram por conta própria e até avisaram o Yusuf.
Arif diz que a Sirin tá certa. Bahar e Seida chegam em casa. Elas entram na casa com uma caixa e dizem que estavam fazendo uma surpresa. Arif diz que então já vai, mas Doruk pede que ele fique para ver a surpresa que a mamãe trouxe. Arif diz que tá bom. Bahar diz a todos que elas tiveram que ir até uma pessoa conhecida da Bersan para pegar a surpresa, e Seida confirma. Ela abre a caixa e é um gatinho. Doruk e Nissan ficam muito felizes e Bahar diz que aquele gato é deles agora. Sirin diz: e pra que ir tão longe para pegar um gato tão comum? Tá cheio de gato por aqui. Doruk diz que o gato irá se chamar Sarna. Arif diz que o gatinho é bonito e agora já vai. Sirin, turco oferecida, diz que também já vai e pergunta a Arif se pode chamá-lo para irem juntos amanhã. Arif diz que sim. Kismet recebe uma informação sobre Saltimis, uma criança que nasceu no mesmo hospital e no mesmo dia que Arda. Ela descobre que ele é o filho caçula de 9 filhos, e o pai dele se casou novamente. Kismet também fica sabendo que Saltimis recolhe sucata na rua e que o pai dele já foi detido várias vezes por exploração infantil. Agora veremos Sen e Kismet ao lado um do outro, e ela sorri para ele. No dia seguinte, Seida diz a Bersan e Bahar que foi atrás do Hikmet para tentar conseguir dinheiro emprestado, mas descobriu que ele foi preso pela polícia. Bahar fica preocupada e diz que agora não sabe como irão arrumar tanto dinheiro em 2 dias. Seida diz a Bersan que ela tem o carro dela e que pode vender para pagar. Bahar diz que é uma boa e que a Bersan pode vender o carro. Bersan diz que o carro não é seu, que eles só deixam com ela para usar. Seida diz: é só para iludir idiotas como você fez com a gente. Furiosa, Seida vai para cima de Bersan e dá uns tapas nela, a chamando de maldita. Bahar detém Seida e diz que brigando não irão resolver nada. Ela pergunta o que pode acontecer se elas não pagarem. Bersan diz que eles matam elas. Ela diz que podem roubar, podem fazer um esquema e não tá a fim de morrer. Seida também diz que não quer morrer. Quem vai cuidar do Arda? E topa a ideia de Bersan. Bahar pergunta se elas perderam a cabeça, que isso não é certo e é um crime. Ela diz que não vai se meter nisso, nem elas também, e não são bandidas. Seida diz que a amiga também tem as crianças e deve pensar nelas. Bahar diz que é exatamente por isso que está falando. E quem vai cuidar das crianças se elas forem presas? E como olhariam para elas depois de serem ladras? Bersan pergunta se elas conhecem alguém que tem algum bem para roubar. Seida diz que talvez conhece alguém com algo de valor. Bahar fica olhando para Seida e Bersan pergunta a Seida quem é. Seida diz que é sua patroa e viu mais joias no armário dela. Bahar fica indignada. Diz a Seida que essas pessoas não fizeram nada para elas, e como ela tem coragem de pensar nisso. Seida pede que Bahar pense nelas, que é só um jeito de conseguir a grana, e ninguém queria fazer essas coisas, mas estão metidas em um problemão. Bahar diz que não acredita no que está ouvindo, que ela quer roubar a dona Fazilete. Seida pergunta então o que irão fazer, que elas irão pagar assim que for possível. Bahar manda a Seida parar, que elas não vai fazer isso, e ameaça que se ela fizer, nunca mais vai olhar na cara dela. Bahar diz que elas irão falar com o Sen, que irão convencê-lo. Bersan diz que ela é ingênua. O Sen não vai se comover com as palavras dela e não tá nem aí. Seida diz que a Bahar tem razão, que elas não podem roubar, que no desespero isso passou em sua cabeça, mas não vão fazer isso. Seida dá uma olhada para Bersan, mostrando que só tá falando isso para enganar Bahar. Bersan entende o recado de Seida. Diz que então tá bom, e podem somente conversar com o Sen. Bahar diz que finalmente entraram em um consenso. Ela vai para casa ver os filhos. Seida diz a Bersan que elas cuidam disso, sem falar nada para Bahar. Depois, Sirin vai à casa de Seida e diz que tá ali para tomar um café com ela. Ela chega na sala e fala com Bersan. Sirin se senta com Seida e Bersan na sala para fazer suas especulações. Sirin diz a Bersan que ela é a ex do Arif, e ela confirma. Sirin diz que sua irmã também é ex dele. Diz que ela e a Bahar não se davam bem, e agora estão pra lá e pra cá juntas. E isso é curioso. Bersan diz: que eu saiba, você também não se dava muito bem com a sua irmã. Ou eu tô enganada? Mas agora vocês parecem bem próximas. A vida é assim, as pessoas podem mudar. Sirin diz que é verdade, e pergunta o que elas andam fazendo.
Seida diz que elas só estão conversando como amigas, e Sirin diz que parece que elas estão com problemas. Seida vai à cozinha fazer o café e Sirin fica sozinha com Bersan na sala. Sirin, debochada, diz a Bersan que ficou um lindo corte de cabelo nela. Bersan, mais debochada ainda, diz: Valeu, você quer o número do meu cabeleireiro? Seida está tremendo ao servir o café da manhã de Fazilete e Raif. Eles percebem e Fazilete questiona se ela está bem. Seida diz que está bem sim e diz a Fazilete que vai limpar o quarto dela agora. Fazilete diz que está perfeito e Seida se retira. Já a sós, Fazilete diz a Raif que a Seida não é uma boa funcionária, mas pensa que ela ainda pode melhorar. Raif diz que ela aprendeu a fazer chá, porque está melhor que o que a mãe faz. Apreensiva, Seida entra no quarto de Fazilete e pede perdão a Deus pelo que irá fazer. Quando ela está prestes a pegar a joia, Fazilete chama por ela. Seida vai até a sala e Fazilete ordena que ela prepare umas torradas. Já na cozinha, Bersan liga para Seida e pergunta se ela já pegou as joias, mas ela responde que ainda não. Seida leva as torradas e Fazilete diz a ela que não precisa limpar seu quarto, que vai sair e é melhor ela limpar depois. Seida diz que então vai limpar o quarto do riquinho, se referindo a Raif. Raif cai na gargalhada. Fazilete fica indignada e diz que a Seida precisa se comportar. Raif diz que tá rindo da cara da mãe quando a Seida chamou ele de riquinho. Fazilete diz que se faz ele sorrir, não tem problema. Sirin diz a Arif que o seu Henry não veio hoje e pergunta se ele falou com a Kismet. Arif se desculpa, mas diz que isso não é da conta dela. Sirin diz que sim, mas se sente mal pela Seida e se ela tiver que abrir mão do filho dela. Arif diz que o seu Henry não faria nada sem falar com a Seida antes. Sirin diz a Arif que já fez muito mal para ele, e ele sempre foi bom com ela, e para ela ele é um bom amigo. Arif a agradece. Sirin diz: Arif, eu quero te falar mais uma coisa, é sobre a minha irmã. Faz uns dias que tô com um pressentimento ruim. Elas estão com problemas. Olha só, ultimamente a minha irmã, a Seida e a Bersan viraram melhores amigas. Você acha isso normal? Você realmente acha que elas são boas amigas assim? Arif diz que ela tá certa, mas o que pode fazer? Sirin diz que não é uma amizade saudável, que não acreditou nessa história do gato, porque elas iriam tão longe se tem tantos gatos no bairro, e isso só foi uma desculpa. Ela diz que tem certeza que elas estão aprontando alguma coisa. Arif pergunta o que ela quer que ele faça. Sirin diz que não pensou nisso, mas e se eles forem atrás delas e assim saberão no que elas estão metidas? Arif questiona por que Sirin não pergunta diretamente para Bahar, porque não pode se meter nisso. Ele se nega a ajudar Sirin a descobrir, e ressalta que é só vizinho da Bahar agora. Sirin diz: é só o vizinho dela? Arif responde que sim, só o vizinho. Sirin se levanta e sorri. Seida aproveita que Fazilete saiu de casa e que Raif está assistindo televisão para ir até o quarto da escritora. Ela abre a gaveta e consegue ver as joias de Fazilete. Tremendo, Seida retira as joias, mas é pega no flagra por Raif. Ela fica em choque, enquanto Raif a olha de cima a baixo. Seida começa a chorar e Raif estende sua mão para que ela devolva as joias. Seida entrega as joias para Raif e ele sai do quarto sem dizer nenhuma palavra. Seida desaba no choro e se sente muito mal. Fazilete vai a uma cafeteria e começa a escrever a história de Bahar, se relembrando quando as duas conversaram. Doruk muda o nome do gatinho para Crosta. Na varanda, Seida se aproxima de Raif e diz: eu sei que o que eu fiz foi mal, mas eu tive meus motivos. Não teria feito se não tivesse motivo. Raif diz que é o que todos dizem, e a técnica de chorar nunca falha. Os homens odeiam quando uma mulher chora. Ele diz que essa é a parte que ela implora. Não conte para minha mãe, nunca mais faço isso, não me demite. Seida diz que não ia falar isso, e Raif diz que então ela está pensando na polícia. Seida diz que pode trazer o telefone se ele quiser ligar, e Raif pergunta se ela quer ir para a cadeia. Seida diz que agora já sente como se estivesse morta, e que diferença faz estar presa. Ela diz que já conhece esse lugar mesmo, e Raif manda ela sentar ali. Ele pergunta o que aconteceu com ela. Fazilete vai à casa de Bahar e entra. Bersan aparece ali e diz a Bahar que cortou o cabelo, e pergunta o que ela achou. Ela diz que agora não tá parecendo uma galinha depenada, e pergunta se ela já falou com a Seida hoje. Bahar fica tensa, já que Bersan não conhece Fazilete e teme que ela diga algo inapropriado. Ela diz que não falou com a Seida hoje,
e Bersan diz que está ligando para ela, mas não é atendida. Bahar diz que ela deve estar muito ocupada e fecha a porta. Já na sala da casa de Bahar, Fazilet diz a ela que quer falar de uma coisa importante e preferiu falar pessoalmente. Bahar, preocupada, pergunta se está tudo bem e Fazilet diz que não sabe por onde começar. Bahar pergunta se a Seida fez algo que a incomodou. Seida conta para Raif sobre a chantagem de Sen e o motivo de querer pegar as joias. Ela pede desculpas, diz que nunca foi sua intenção querer fazer isso, mas estava desesperada. Raif fica em silêncio e Seida diz que vai embora. Raif pergunta por quê e Seida diz: "Como assim? Eu não vou poder mais trabalhar aqui, ainda mais depois do que eu fiz." Raif entrega as joias de Fazilet para Seida e diz: "Você não roubou joia nenhuma, eu que te dei." Seida se surpreende e diz que são da mãe dele. Raif diz que é para ela pegar, que ele está dando. Seida pergunta se ele está brincando, mas Raif pede que ela não se preocupe e pegue logo as joias. Seida fica sem reação pela atitude dele e pega as joias, chorando. Fazilet diz a Bahar que se castigou anos sem escrever e guardou suas histórias só para ela. Ela diz que sentiu muita angústia, mas no dia que a conheceu, sentiu que a nova Fazilet acordava, que todas as noites pensa nela antes de dormir e em algumas vezes até apareceu em seus sonhos. Fazilet diz que escreveu várias histórias inspiradas nela, que sentiu que isso é o que ela estava procurando a vida inteira. Ela diz que acha que é seu dever continuar escrevendo, e revela que quer compartilhar a história dela através de seu novo livro. Fazilet pergunta se tem a permissão e apoio dela para isso. Bahar diz que é claro que sim, pode escrever à vontade, e isso é uma grande honra para ela. Fazilet fica feliz e diz que é claro que ela irá receber o lucro das vendas, e pede que ela vá algumas vezes na semana em sua casa para iniciar. Bahar, feliz, diz que é claro que vai gostar de ajudá-la e que ficou até emocionada com a ideia. Fazilet se despede de Bahar e vai embora. Feliz, Nissan diz a Bahar que a professora de inglês disse que ela melhorou bastante e mandou mais tarefa. Bahar dá os parabéns para ela e diz que sente muito orgulho. Ela conta a Nissan e Doruk que agora ela tem um novo trabalho. Os dois a abraçam, felizes. Bersan liga para Seida e ela fica feliz, dizendo que é uma ótima notícia. Ela corre até Raif e diz que a Bersan tem um amigo que trabalha no bazar, que ela enviou as fotos das joias e ele pretende comprar. Seida diz que ele quer ver pessoalmente e dar um alto valor. Ela diz que está muito feliz, que não sabe como vai pagar ele, mas ele é muito legal mesmo. Eufórica, Seida diz que por fora ele até parece um demônio, mas no fim é um anjinho. Ela dá um abraço caloroso em Raif, perguntando quem faria isso por ela. E nesse momento, Fazilet chega e surpreende a cena. Ela os questiona. Seida fica sem graça, mas consegue inventar que o filho dela lembrou que hoje é seu aniversário e convidou ela para sair hoje à noite e ficou super empolgada. Fazilet pergunta se os dois irão sair. Seida responde que sim, que foi o que ele disse. Fazilet diz que as duas sabem bem que ela está mentindo. Raif intervém, diz que é verdade e que eles irão sair sim. Fazilet fica surpresa e Raif diz que os dois irão se divertir como duas pessoas fazem. Ele pergunta se a mãe pode emprestar alguma roupa bonita para Seida. Fazilet não se agrada muito, mas irá emprestar. Já à noite, Bahar pergunta a Bersan se ela conseguiu falar com a Seida. Bersan diz que ela saiu, disse que ia sair com o chefe dela e que iria chegar tarde em casa. Sirin chega ao prédio e diz a Bahar e Bersan: "Agora vocês são amigas mesmo, hein? Estão sempre juntinhas." Bersan diz que é isso mesmo. Bahar diz a Sirin que hoje o Enver vai jantar ali e ela pode ir também. Sirin agradece e inventa que já jantou com o Arif. Ela diz que hoje o seu Henry não foi à cafeteria. Ela e o Arif cuidaram de tudo e saíram mais tarde do trabalho, e aí decidiram comer juntos. Depois, Bahar comenta com Bersan que a mulher que estava mais cedo em sua casa é a dona Fazilet, a patroa da Seida. Sirin, lá de cima, ouve tudo e se questiona no que elas estão aprontando. Raif e Seida já estão prontos para saírem juntos. Raif diz que o vestido ficou ótimo na Seida, muito melhor que em sua mãe. Seida o agradece. Raif e Seida se despedem de Fazilet e ela deseja que eles se divirtam. Enver e o espírito de Atice assistem juntos televisão na casa de Bahar e ele conversa com ela. Nissan vê pelo buraco da porta do quarto o avô conversando com a avó,
como se ela estivesse ali do seu lado. Com medo, Nissan diz a Doruk que o vovô está conversando com a vovó ali na sala. Doruk pergunta se a vovó veio visitar ele. Nissan diz que não, que o vovô está falando sozinho. Doruk diz que talvez a vovó esteja ali, mas Nissan pede que ele não fale besteira. Raif diz a Seida que acha que ela precisa usar aquelas joias para dar um toque especial. Seida diz que é da mãe dele, mas Raif diz que deu para ela. Seida não quer usar, mas Raif insiste. Então, ela acaba usando as joias. Raif diz que ela está perfeita. Enver vai embora da casa de Bahar após se despedir dela. Nissan diz à mãe que está muito assustada, porque o vovô falou com a vovó. Ela diz que eles estavam no quarto. O vovô estava vendo televisão e falando, mas não tinha ninguém com ele, e ele falava como se a vovó Atice estivesse com ele. Doruk pergunta se então a vovó voltou. Bahar responde que não e que ele pode dormir. Bahar diz a Nissan que o avô dela gostava tanto da vovó e sente tanta falta dela que ele continua falando com ela. Nissan diz que fica com medo quando ele faz isso. Doruk diz que também fala com o papai e sempre pergunta quando ele vai voltar para casa. Bahar diz a Nissan que às vezes as pessoas continuam falando com as outras que partem, porque elas sentem saudades, mas ela não precisa sentir medo, que tá tudo bem. Depois, Doruk começa a sentir muita febre e fica mal, deixando Nissan preocupada. Sirin diz a Enver que sua irmã, a Seida e a Bersan, estão saindo direto, e para onde será que elas andam indo? Cínica, ela diz que as três sempre saem juntas como amigas, que nunca chamaram ela, e acaba que fica com ciúmes. Enver diz que o Doruk está com uma virose e a Bahar nem saiu hoje. Bahar toca a porta de Enver. Diz que o Doruk não está bem e precisa ir ao hospital. Enver sai para ir com Bahar e Doruk. Seida e Raif chegam ao antigo bar que Seida trabalhava para Seifullah. Os funcionários do bar cumprimentam Seida. Raif admira Seida e pergunta se é o aniversário dela mesmo. Seida diz que é claro que não, que ficou nervosa e inventou isso de imediato. Raif ri. Doruk não reage e Bahar fica desesperada. Ele delira. Seida é chamada para cantar no bar. Ela vai até o palco e começa seu show. Raif fica impressionado pelo talento de Seida. Seida pergunta a Raif o que ele achou. Raif diz que gostou muito. Seida diz que trabalhava ali naquele lugar e muitas pessoas iam para ver ela. Raif conta que antes ia muito para bailes, mas depois veio o acidente. Seida pergunta que acidente. Raif olha para suas pernas e Seida se desculpa, dizendo que não lembra disso. Raif pergunta o que ela esquece, e Seida responde que sempre esquece que ele não pode andar. Raif começa a ficar apaixonado por Seida e não para de olhar para ela. Doruk chega ao hospital e é atendido pelos médicos. Bahar está em desespero pela saúde do filho e diz a Enver que não aguenta ver ele assim. Um homem fica observando tudo do lado de fora. Ele entra e pergunta a Bahar por que ela está chorando. Bahar diz que quem está ali é seu filho. O homem diz que deseja melhoras. Seida e Raif se divertem muito juntos voltando para casa. Seida diz que eles se divertiram bastante e foi legal. Raif concorda com ela. Seida diz que quando planejam as coisas não é tão bom e quando é espontâneo é maravilhoso. Ela diz que acha que a mãe dele ficou brava. O filhinho dela saiu como uma moça de bairro. Raif e Seida caem na gargalhada. Seida diz a Raif que ele é uma pessoa reservada, mas aproveitou a oportunidade para perturbar a mãe dele. Raif diz que não foi só por isso. Seida pergunta então por que foi. Raif dá um beijo em Seida e ela corresponde. Logo, os dois ficam em silêncio e não dizem mais nada. Doruk já está melhor e Bahar e Enver estão voltando para casa com ele. Bahar diz a Enver que a Nissan viu ele conversando com sua mãe e ficou assustada. Ela diz que se ele precisa de ajuda, é só falar com eles, que a Jali pode indicar alguém e sabe que isso é difícil. Enver diz que tem consciência do que faz e não tá louco. Bahar diz que não quis dizer isso. Enver diz que sabe que a Atice está morta, que todo mundo acha que ele parece um louco, mas é só uma brincadeira. Ele diz que fala com a Atice como se ela estivesse viva, conta as coisas para ela e é só uma distração para disfarçar a dor que sente pela partida dela. Bahar diz que entende completamente o que ele está falando. Mas esse jogo, para acalmá-lo, pode ser perigoso, e foi assim que causou o incêndio. Bahar, Enver e Doruk veem Seida arrumada voltando para casa. Enver pergunta onde ela foi, e Seida diz que foi convidada para uma festa.
Bahar fica observando a amiga com o vestido elegante e com as joias, e acha estranho. Bahar, Enver e Doruk entram, e Seida guarda as joias na bolsa. Enver diz a Sirin que sente saudades da mãe dela. Sirin consola o pai e diz que também sente saudades dela, e se sente pior quando ele fica bravo com ela. Ela diz que não tem mais ninguém além dele, e pede que ele não fique tão abatido. Enver diz que a mãe dela foi contando com ele, e não irá deixá-la. Bahar manda Seida dar sua bolsa para ela. Seida fica tensa, mas dá a bolsa para a amiga. Bahar encontra as joias de Fazilet nas coisas de Seida. Ela confronta a amiga o que é aquilo. Seida inventa que a dona Fazilet deu para ela, para combinar com a roupa, e a joia é de mentira. Bahar manda ela não mentir, e por que então quando chegou guardou se isso era verdade? Ela diz que a amiga roubou as joias. Seida diz que não roubou, que o Raif deu para ela. Bahar fica incrédula e Seida diz que se ela quiser, podem ligar para ele para confirmar. Bahar pergunta por que esse cara iria dar joias da mãe dele para ela. Seida diz que passou a noite inteira com Raif, e como seria ela usando isso sem que ele soubesse. Bahar diz que isso é um absurdo. Como ele dá as joias da mãe sem ela saber, e isso não é certo. Seida diz que não sabe dos problemas deles, e vai devolver tudo. Bahar quer saber por que Raif fez isso do nada. Seida diz que ele viu ela chateada, chorando, e ela contou dos problemas com o Sem para ele. Ela diz que o Raif é um homem generoso, e ele decidiu dar as joias para ela. Seida diz que ela ainda não está acreditando, e por isso vai ligar para o Raif. Bahar não permite e diz que acredita nela. Seida diz a Bahar que é a primeira vez que conhece gente boa, e na verdade elas têm o azar de conhecer gente do tipo da Sirin e do Sem. Ela ainda pede que Bahar vá amanhã cedo vender as joias, porque vai trabalhar e a Fazilet não vai lhe dar o dia de folga. Bahar fica surpresa e diz: "E ainda por cima, quer que eu vá vender as joias sozinha. Não acredito, Seida." No dia seguinte, Bahar e Bersan vão juntas para vender as joias, e Sirin decide segui-las. Fazilet pergunta a Raif e Seida se tá tudo bem, se aconteceu alguma coisa ontem. Raif diz que tá tudo bem, e eles só se divertiram. Fazilet pergunta por que a Seida tá daquele jeito. Raif diz: "Não sei, ela deve estar nervosa porque nos beijamos." Fazilet diz: "Como é que é?" Raif responde: "Nos beijamos ontem, foi isso." Seida, alterada, diz a Fazilet que foi uma confusão, que eles bateram a cabeça um no outro e a boca dele tocou na dela sem querer. Fazilet se retira da mesa. Seida dá um tapinha no ombro de Raif e pergunta por que ele contou para ela. Raif diz que não tem problema nenhum. Seida diz que não quer participar das rebeldias dele. Raif diz que ela retribuiu o beijo. Seida diz que ele tá querendo deixar a mãe dele maluca. Raif pergunta se foi porque ele deu as joias para ela. Seida questiona quem ele pensa que ela é e nunca beijaria por interesse. Ela diz que já foi esposa, amante, de tudo, mas isso só ficou no passado e só quis beijar ele. Raif diz que então sabia que ela queria beijar ele. Seida fica doidinha, diz que não sabe porque beijou ele na hora e Raif se diverte. Seida vai falar com Fazilet para tentar se explicar. Fazilet diz que já entendeu tudo, um homem rico e uma mulher pobre, e ela quer transformar sua vida. Seida diz que não é isso, mas Fazilet não permite que ela se explique. Fazilet dá risada e diz a Seida que só estava atuando, como se fosse a mãe rica e malvada da história. Ela diz que não pode demitir ela, e Seida é madura suficiente para entender as coisas. Enver está fazendo um chá quente, e diz ao espírito de Atice que não está louco, mas ficaria se não pudesse mais falar com ela. Atice diz que a Bahar está preocupada com ele. Enver diz que a Bahar fala com o Sarp de vez em quando também. Atice pergunta como está a dona Fazilet. Enver se vira com o chá quente e, sem querer por estar distraído, acaba derrubando o chá quente no braço de Doruk. Doruk chora e Enver joga água fria no braço dele.